Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, a todos os irmãos da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra e a todos aqueles que acompanham aos estudos, a exposição das Escrituras verso a verso, a exposição das Escrituras livro a livro. Hoje nós encerraremos o livro de Juízes. Essa exposição começou há mais de 2 anos pelo pastor Hilton no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E a gente vem até agora. E vencemos mais uma etapa. Hoje nós encerramos o livro de Juízes, capítulo 21. 28 de maio de 2020. Essa passagem, normalmente, ela ganha por título a matança em Jabes Gileade. Vamos orar. Vamos agradecer ao bom Deus por essa noite, por essa oportunidade de estudarmos mais uma parte de sua palavra. Vamos pedir a orientação do seu Espírito Santo para isso. Deus amado, nós te agradecemos, te rendemos graça, Senhor, com a nossa vida, com essa possibilidade que temos de aprender da tua palavra mais um pouco. Que o Senhor nos ajude mais uma vez. Senhor, fale conosco, nos repreenda. Há doutrinas fundamentais aqui, Senhor, que mostram o homem, mostram o que o homem é capaz, não só nesse texto que nós vamos ler essa noite, mas em todo o livro e em toda a Bíblia. Senhor, nos ajude. Te pedimos, Senhor amado, perdão por tantas vezes termos sido negligentes, religiosos, moralistas. Deus amado, usamos teu nome muitas vezes para fazer aquilo que queríamos. Esse texto nos acende, essa luz amarela nos mostra muita atenção a que não devamos fazer isso. Tem misericórdia de nós, fala conosco. Te pedimos por nossa congregação, por nossa igreja. Senhor, abençoe, Senhor amado, aquele lugar, os teus servos, os teus filhos, cada departamento, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os adolescentes, cada liderança. Senhor, tome em tuas mãos. Clamamos pelo teu cuidado e agradecemos pelo teu cuidado. Dirige a vida do pastor. Toma a vida dele em tuas mãos, restabelece mais e mais a sua saúde, a saúde de sua casa, de sua esposa, Marcinha, suas filhas. Clamamos por isso tudo, Senhor. Toma cada membro, esse momento de dificuldades que estamos passando. Clamamos a Ti, porque a nossa única certeza é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a passar por esse momento de dificuldade e que esses estudos, Senhor amado, entre nos lares, entre nos lares. Fala, Senhor amado, a servos teus, santifica-os e também salva esta noite. Que o teu povo, as pessoas que tiverem acesso também a essa pregação, a esse sermão, que o Senhor salve e santifique esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, como dissemos na quinta-feira passada, onde iniciamos o capítulo 19, esse bloco que termina hoje, por acaso também termina o livro, compreende os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Juízes. Nesses capítulos estão descritos o crime dos benjamitas com a esposa do levita, estupraram ela e praticamente mataram ela, que fez com que o levita, incitasse as outras tribos contra os benjamitas. Está lá no capítulo 19, que a gente viu na quinta passada. Após isso, uma matança que quase exterminou por completo a tribo de Benjamim, pastor Hilton deu na terça-feira, o capítulo 20. E após essa guerra civil, todos contra uma tribo, onde só sobraram 600 homens da tribo de Benjamim,
Após essa guerra civil, no capítulo em que agora estudaremos, o capítulo 21, veremos as resoluções das 11 tribos a respeito de Benjamim, o que fariam com Benjamim, né? Notaremos o quanto uma nação sem as escrituras pode ser capaz de errar. Vamos lá. Vamos por bloco, como fizemos quinta passada. Vamos um bloco, explicamos, outro bloco, explicamos. Assim fica mais fácil para mim. Capítulo 21, verso 1. A gente vai até o 7. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa. Juraram, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Chegaram a essa conclusão, fizeram um juramento quanto a isso. Veio, pois, o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje falte uma tribo em Israel. Por que, Senhor? Por que sucedeu isso no nosso meio? A gente não faz nada errado, a gente segue seus preceitos, anda na lei de Moisés, a gente segue tudo que o Senhor mandou lá em Deuteronômio, em Êxodo, para a gente não se afastar, que a gente ia entrar em terra estranha, que a gente ia ter poço que a gente não cavou, casas que construímos, uma terra que manaria leite e mel. A gente não esqueceu do Senhor, não. Por que tais coisas acontecem conosco? Não é assim, né? Na realidade, eles estavam totalmente fora da palavra de Deus e agora oravam por que tais coisas acontecem conosco. De que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados. Versículo 4. Sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor em Mispa, dizendo: morrerá certamente. Eles queriam saber, depois da batalha, quem não foi à batalha. Estavam arrependidos por terem matado quase todos os benjamitas, mas queriam saber quem não foi lá para matá-los. E verso 6, arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo, que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. Que faremos agora? Vamos à explicação do verso 1 ao 7. Após a matança dos benjamitas, os homens das 11 tribos congregaram em Mispa e firmaram um pacto. Nenhuma tribo daria mulheres para se casarem com eles, com os benjamitas que sobraram, 600 homens. Logo, o que acontece? Eles perceberam, após fazerem esse voto, rápido, sem pensar, que a tribo de Benjamim estava fadada à extinção. A tribo iria morrer. E aí, como Israel ficaria com 11 tribos? Também não era possível que os poucos homens restantes de Benjamim tomassem por esposa mulheres de fora de Israel. Por quê? Isso era contra a lei de Moisés. Então, se não podiam, as 11 tribos não podiam ceder mulheres para os 600 benjamitas restantes, porque eles fizeram um voto, porque eles quiseram assim, os benjamitas também não podiam tomar mulher estrangeira, porque Deuteronômio 7, do 2 a 4, isso era proibido ao povo de Israel. Vejam que os homens das 11 tribos de Israel estavam diante de um grande impasse, um grande dilema. O texto também nos diz, do 1 ao 7, que eles foram a Betel, que significa casa de Deus. Esse texto nos sugere que esses eventos que nós estamos lendo aqui, eu já falei isso na quinta passada, eles ocorreram em outro momento dentro do livro de Juízes, inclusive com a citação do capítulo 20, verso 26 a 28, de Eleazar, filho de Arão. Esse texto ele pode estar lá no início do livro
de Juízes. Isso é uma curiosidade. Então, assim, só um parênteses. A história que vimos no 17 e 18 também é uma história que não relata nenhum juiz especificamente, nenhuma liderança específica. Só é uma história que ocorreu dentro do período de Juízes. Foi o bloco de 19 a 21, que estamos encerrando agora. Ele também é uma história que ocorreu dentro do período de Juízes, não agora no fim, mas muito provavelmente lá no início ou no meio. E o próximo livro que veremos depois daqui também é uma história, só que tem um livro só dele, que é o livro de Ruth, que veremos a partir de semana que vem. Também é uma história que ocorreu dentro do período de Juízes. Então, fica assim. São 3 histórias. 17 e 18 uma, 19 a 21 outra, e o livro de Ruth, que são 4 capítulos, também uma terceira. Então, voltando aqui. Em Betel, choraram por tudo o que aconteceu. Versículo 2. Eles foram vitoriosos, mas também derrotados, por terem guerreado com uma de suas tribos e quase levaram ela à extinção. Verso 3. Alguns benjamitas tinham feito coisas horríveis, mas eles, matando quase toda a tribo, também não fizeram coisas horríveis? Por isso, choraram grande pranto. Dentro das pessoas que eles mataram, podia ter, e eram seus irmãos, os benjamitas, uma 12ª tribo, podia ter pessoas que não tinham nada a ver com isso. No dia seguinte, aqueles homens cultuaram, verso 4, e tiveram uma ideia, olha a ideia. Eles lembraram que fizeram um juramento onde todos deveriam subir à guerra contra os benjamitas. Agora eles queriam saber quem não tinha ido. Ou seja, queriam saber quem havia quebrado o juramento. Esses quebraram o juramento, dentro das 11 tribos, que mataram, agora morreriam. Verso 5. Vejam, dizimaram quase toda a tribo de Benjamim. Estavam extremamente tristes por isso. Lá atrás, no calor da emoção, eles haviam feito um voto, onde deveriam ser mortos os que não fossem à guerra contra os benjamitas. Logo, agora, mesmo tristes pelas mortes dos benjamitas, eles matariam mais. Matariam quem? Os que não mataram os benjamitas. Que incoerência! Eles estavam tristes pelas mortes de seus irmãos. Temiam que toda a tribo acabasse por causa da matança. Verso 6. Pois eles também haviam jurado que não dariam mulheres deles àquela tribo. Verso 7. Logo, por causa de seus tolos e impensados votos, eles se viram num grande problema. Se eles não arrumassem esposas para aquela tribo, ela entraria em extinção, como a gente já falou. Foi quando tiveram uma ideia sem ouvir as leis de Deus, sem ler a lei de Moisés, sem ler a palavra. Seguiram seus próprios corações, como se ouve isso em muitas igrejas evangélicas, seguir o próprio coração. Vamos agora do bloco 8 ao verso 15, do verso 8 ao verso 15, um segundo bloco no texto. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor em Mispa para a guerra? E eis que ninguém de Jabes de Gileade vieram ao arraial a congregação. Não tinha ninguém de Jabes de Gileade ali, que era uma pequena tribo dentro da tribo de Manassés. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada, feria os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer: a todo varão, a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens.
que não conheceram o homem deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Olha isso! Olha isso! Eles notaram que eles precisavam descobrir quem lá atrás, eles fizeram um voto lá atrás, que todo mundo deveria ir à guerra. Então agora eles queriam descobrir quem que fez o voto lá atrás e não foi à guerra. Então desses que desrespeitaram o nosso voto, a nossa religião, o nosso moralismo, agora a gente vai matar. Eles notaram que nenhum homem de Jabes de Gileade havia participado da guerra e que também não estava presente entre eles naquele momento, o pós-guerra. Vou fazer um censo aqui. Tem alguém de Jabes de Gileade aí? Não tem não. Ó, eles não foram à guerra e também não estão aqui, então vai ser lá que a gente vai. Enviaram 12.000 guerreiros a Jabes de Gileade para matarem os homens, as mulheres e os meninos de lá. Versículo 10. E mandaram separar e trazer todas as virgens que morassem naquela terra. Os guerreiros trouxeram 400 moças. Está no verso 11 e 12. Curiosamente, Jabes de Gileade fazia parte da tribo de Manassés. E Manassés e Benjamim vieram da mesma mulher de Jacó, a Raquel. Isso é uma curiosidade. Jabes de Gileade contribuiria com a preservação de uma tribo co-irmã. Então, Jacó terá 12 filhos, teve 12 filhos, lá no Gênesis, de 4 mulheres. Benjamim e José vinham de Raquel, e é José quem vai dar origem a Efraim e Manassés. Logo, Raquel é mãe de Benjamim e avó de Manassés. Então, são tribos co-irmãs, vieram de uma mesma mãe. E agora, curiosamente, ela se juntaria à tribo de Benjamim através das mulheres. Devemos lembrar o que é importante. Dos benjamitas que sobraram, foram 600 homens que fugiram para o deserto e para as cavernas durante a guerra. Está lá no capítulo 20, 46 e 47. Sobraram 600 homens, fugiram, deserto e para a montanha, para as cavernas da montanha. Ou seja, veja bem, Israel arrumou 400 moças para esses 600 homens. Então, sobraram 200 homens aí. O que fazer? Outras maquinações seriam necessárias para suprir esposas para os 200 benjamitas que sobraram. Precisariam maquinar mais coisas. E Bíblia está longe, né? As escrituras estão longe. Vamos ver o que Moisés faria nesse caso. Vamos ver o que está previsto aqui nas leis para que a gente haja lá atrás, tome atitudes agora. Então a gente vai indo, fazendo voto, achando, senti, arrepiei, emocionei, e eu vou indo, tomando decisões. Dessa forma, levaram 400 virgens de Jabes de Gileade aos homens de Benjamim que estavam escondidos. 13 e 14. Vamos só um momentinho. Certinho. O autor sacro nos diz que, a despeito de todas as mazelas desempenhadas pelos homens de Israel nesse período, Deus nunca perdeu o seu controle das coisas. Versículo 15. Até mesmo nos momentos em que vemos o quão capaz é o homem de se perverter, de escolher os caminhos de Adão ao desobedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, ao homem se tornar autônomo, fazendo aquilo que ele quer, Deus está, mesmo nesses momentos das escrituras, da história, Deus está ensinando as suas doutrinas. Isso, de alguma forma, nos mostra o que está errado, mas baseado, a gente nunca sabe o que está errado se a gente não souber o certo. Baseado na sua palavra, nós conseguimos perceber.
E isso de alguma forma nos acende a luz de atenção, aquele semáforo, aquela luz amarela de que eu preciso parar. Preciso ter atenção com esses exemplos errados que estão sendo feitos. Logo, isso nunca saiu do controle do Senhor. Ele quer nos ensinar algo. Só Ele pode governar perfeitamente. Só Deus é capaz de fazer isso. Nenhum homem, por mais bem intencionado que seja, é capaz disso. Verso 16 a 22. Perdão, eu não li o verso 13 a 15. Vamos ler o verso 13 a 15. Todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim. Já expliquei o verso 13 a 15, mas não li. Todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado vida das mulheres de Jabes de Gileade. Porém, estas ainda lhes não bastaram. Já explicamos esse trecho. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. Vamos agora ler do verso 16 ao verso 22. Disseram os anciãos do ajuntamento. Olhem, vamos analisar aqui os anciãos que deveriam ser os mestres no tocante aos bons conselhos, pessoas vividas na palavra, que auxiliariam a condução da nação com suas falas, com suas vidas. Vamos ver como os anciãos de Israel saíram desse gargalo. Verso 16. Disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto? Pois estão destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas. Nós não vamos poder fazer isso. Por quê? Porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Vejam, os juramentos que eles mesmos fazem estão acima das leis de Deus. Então disseram: eis que de ano em ano, olha a solução, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, eis aí, saindo as filhas de Siló, a dançar em ranchos, saí vós das vinhas, e arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló. E ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais, os seus irmãos, vierem a litigar conosco, vierem reclamar, quando a galera de Siló, lá, os homens, os irmãos, os pais, vierem reclamar que as suas filhas, suas irmãs foram roubadas, quando eles vieram falar conosco, que somos anciãos, e somos aqueles defensores da lei, parece até alguma coisa que eu conheço no Brasil, os defensores da lei, os guardiões da lei, quando eles vieram litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não os tornamos mulheres para cada um deles, porque não lhes deste voz, para que agora ficasses culpados. Rapaz, que a gente vê nesse trecho, nesse pedaço, como suprir as 200 mulheres que faltavam aos benjamitas. Para suprirem essas 200 moças, os anciãos de Israel disseram que não poderiam mais destruir nenhuma tribo. Não podia mais tirar mulher de tribo alguma também para dar para eles. Versos 16 e 17. E que também não poderiam dar as suas próprias filhas para esposas deles. Verso 18. Sendo assim, olha a mente destituída da palavra de Deus.
sugeriram que elas fossem roubadas de uma festa que acontecia todos os anos em Siló. Ó, vou dar uma dica, hein? Então, assim, a gente não pode dar a esposa que a gente votou, a gente não pode arrumar uma mulher porque não pode tirar a mulher de fora de Israel. Então, o que a gente faz aqui? A gente matou todo mundo lá e agora tem 200 homens sobrando. Dá um pulo na festa de Siló, que tem todo ano, fica na tocaia, e quando uma menina, 200 meninas, faço ideia, derem chance, os pais delas estiverem bêbados, vocês vão lá e roubam elas para vocês como esposa. Os benjamitas que sobraram deveriam fazer emboscadas nas vinhas para tomarem-nas por esposas. Verso 19 a 21. Quando os pais e os irmãos delas viessem reclamar com eles, os anciãos, esses diriam: deixa isso para lá. Eles precisavam de mulher e vocês não poderiam dar para não ficarem culpados. Logo, eles as roubaram de vocês. Vida que segue. Notemos o absurdo. Essas filhas que seriam roubadas também faziam parte de Israel. Mas para esses anciãos, sendo roubadas, poderia. Sendo dadas por eles, não. Vejam que a religião de misticismos, de achismos, de experiências sensoriais, de votos que não se sabe onde as pessoas tiraram de suas cabeças, o que esse tipo de religião, o que esse tipo de experiência com Deus pode fazer a uma pessoa, a uma nação. Votos e conselhos tolos de líderes perdidos. Verso 23 ao verso 25, encerrando o livro. Os filhos de Benjamim, vamos ao verso 23 ao verso 25. Que a gente encerra essa sessão, encerra o livro e deixa o pano de fundo, o cenário pronto para o próximo livro que virá, que é o livro de Ruth. A gente compreende muita coisa do livro de Ruth baseando-nos no cenário do livro de Juízes. Verso 23. Os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles. Fizeram dessa forma. Fizeram tudo quanto foram aconselhados. Das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se, voltaram-se à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram, então, dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias, essa é a máxima, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. De fato, antes da gente explicar esse texto, esse bloco, não havia um rei físico sentado num trono em Israel ainda. Sugere que esse texto de Juízes, esses textos desse livro foram escritos na época da monarquia. Já havia um rei lá. Talvez Davi, talvez Salomão, muito provável. Sugere-nos isso. Isso é claro e literal. Mas não havia para eles, para Israel, Deus governando em suas vidas. Eles não viam Deus assim. Eles tomavam suas atitudes baseadas nos seus próprios ídolos, nos seus próprios corações. Por isso essa balbúrdia na nação. E eu consigo encontrar, irmãos, antes da gente explicar o verso 23 ou 25, eu consigo encontrar muito eco no Brasil que vivemos. Homens que devem governar, homens que devem legislar, homens que devem manter a Carta Magna, a Constituição inviolável, cumprir. Eu vejo muito de Israel
no nosso país. Vamos à explicação do verso 23 ao 25, para terminarmos. Assim eles fizeram, acompanharam o que os anciãos da nação, os conselheiros da nação mandaram eles fazer. Todos voltaram às suas tribos, e os 200 benjamitas, no momento oportuno, roubaram suas esposas na tal festa de Siló. Verso 23 e 24. A vida seguiu com cada um dando o seu jeitinho, cada um sendo dirigido por seus próprios olhos. Se precisasse mentir, mentia-se. Se precisasse roubar, roubava-se. Se precisasse matar, matava-se. Vejam que, por ironia, esses trágicos acontecimentos aqui, se iniciaram por causa do estupro da mulher do levita, lá no capítulo 19, do 25 ao 30. E agora terminava com a violação de várias meninas. As soluções de Israel para resolverem os problemas que ele mesmo plantou mostravam o quanto Israel estava afundado em seus próprios pecados. Um pecado chamava outro, e para resolver esse pecado, chama outro. Para resolver esse pecado, outro, perdido, sem direção. As Escrituras nos dizem que, no Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou ver no outro texto de João que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então Jesus é a própria palavra, isso é corroborado com João 1:1. Jesus é a própria Escritura. Jesus é a luz num mundo de trevas, num mundo caótico, num mundo sem princípios, num mundo sem direção, onde cada um toma suas atitudes baseadas em suas emoções, em seus arrepios, em seus misticismos. Jesus é o único caminho. E a igreja precisa viver isso e apresentar isso como verdade. Ela precisa influenciar o mundo em que ela vive. Ela não pode ser influenciada pelo mundo em que ela está. Esse povo se perdeu porque perdeu a Bíblia, perdeu a lei, começaram a agir conforme aquilo que queriam. É isso que vemos aqui em todo o texto. Então, o autor sagrado nos informa mais uma vez, no último versículo do livro, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe aprovera. Verso 25. De fato, ainda não havia um rei físico sentado no trono de Israel, como já dissemos, mas isso nos quer dizer muito mais, irmãos. Eles não tinham Deus como rei das vidas deles. Tinham eles mesmos como seus ídolos. Essa é a máxima do período sombrio e vexatório do livro. Faziam votos baseados na emoção e, para consertarem esses votos, faziam novos votos mais irresponsáveis ainda. Os levitas da tribo responsável pelo ensino, porque os sacerdotes vinham dos levitas, eram gananciosos ou não sabiam nada da lei de Moisés. Os anciãos, que eram os responsáveis pelos conselhos baseados na lei de Moisés, aconselhavam que roubassem para manterem suas religiosidades legalistas. Uma nação perdida, cega, caótica e que envolvia Deus em suas decisões. Se Deus quiser, mas Ele quer, será? As pessoas vão indo, baseadas em algum senso comum, em algumas superstições, em caixinhas de promessa, textos sem contexto, em entregações de
de profecias uns para os outros que não têm nenhum acordo com a Escritura, e elas vão vivendo dessa forma. Compreender que o mundo faz isso, tais coisas, é até admissível, a igreja não. A igreja precisa do estudo sistemático e do estudo devocional das Escrituras para dirigir a sua vida. Notamos que, os homens se aconselharem mutuamente para cometerem atos de traição e de violência pelo sentido do dever, constituem uma firme prova da cegueira da mente humana, mente cega, quando deixada livre para que ela mesma haja, tome atitudes, e dos efeitos fatais da mente submetida à ignorância e ao erro. Todos esses frutos vão aparecer numa nação. O governo está ruim, a nação sem Bíblia. As escolas estão ruins, a nação sem Bíblia. Desemprego, a nação sem Bíblia. Imoralidades generalizadas, a nação sem Bíblia. Na realidade, a igreja deve ter o governo com as Escrituras nas mãos, se posicionando como servos de Deus na terra. Da mesma forma que Jesus é a luz, ele nos disse que também seríamos, mas porque falamos e discipulamos dele, que é a verdadeira luz. Na realidade, a igreja deve ser somente o reflexo, ela não tem luz própria, da luz de Cristo em meio às trevas. E quando a igreja não faz isso, o caos se estabelece em todas as esferas de um país. Nota-se que hoje vemos crentes fazendo a mesma coisa. Tomam atitude baseada em suas emoções e dizem: senti no meu coração que Deus mandou eu fazer isso ou aquilo. Isso é bastante comum no meio evangélico, mas as decisões dos crentes devem ser pautadas pelas Escrituras. Como eu falei lá no início, essas duas histórias, a que vimos no capítulo 17 e 18, sendo uma, e essa do capítulo 19 ao 21, juntamente com a história de Ruth, fazem um grupo de 3 histórias que são inseridas no contexto do livro de Juízes. Não dá para compreender o livro de Ruth sem compreendermos o livro de Juízes. Por que teve uma fome na terra, né? Na época do período de Ruth? Por que houve uma fome em Belém, a casa do pão? Por quê? É isso. Então, não se percebe uma liderança específica nessas 3 histórias, mas se percebe que foram vividas dentro daquele período. O fim do livro de Juízes nos dá o cenário perfeito para a bela história de Ruth, que já se iniciará, será narrada a partir de agora. No tempo dos Juízes houve uma fome a tal ponto que a casa do pão, olha só, é só você virar a folha. Primeiro versículo do livro de Ruth, o próximo versículo a ser estudado por nossa igreja. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, ou seja, período dos juízes, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, foi para fora de Israel, porque em Belém faltou pão. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. No tempo dos Juízes, o texto está nos dizendo que houve uma fome a tal ponto que a casa do pão deixaria de dar pão. A casa do pão deixaria de dar pão. Note, o óbvio parou de acontecer. Aquilo que era normal, natural, parou de acontecer. Por quê? Quando uma nação é dirigida por seus próprios olhos e corações, ao invés das Escrituras de Deus, até mesmo aquilo que parece mais óbvio e natural deixa de acontecer. Há alguns anos, minha mãe morreu, o Senhor a tomou há 30 anos, fazer agora em julho, 30 anos.
E eu lembro que eu perguntava a ela, mamãe, no Brasil, ao ver alguma notícia de fora, de outro país, de terremoto, de vulcão, alguma coisa assim, eu perguntava por que aqui não tinha, por que isso acontece só lá fora? Ela dizia, não, o Brasil não tem isso. Me explicava até geograficamente, com o conhecimento que ela tinha, que a gente estava em cima de uma placa e tal, que isso não acontecia aqui. Enfim, você vê, o Brasil com a gama de natural, os recursos naturais que possui, nunca tivemos problemas de falta d'água, e é coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás, crise hídrica. Olha a luz amarela aí. Uma nação sem Cristo. As igrejas se associando com coisas que não devem se associar, as igrejas que deveriam estar preocupadas em pregar a palavra. O Brasil com crise de tremor de terra. Que isso? Por que isso? Isso deve nos acender a luz amarela. O problema não está no governo, o problema não está nas escolas, o problema não está nas ruas, o problema não está na violência, o problema está num ambiente onde não adianta termos 22% de evangélicos no país se as igrejas estão pregando misticismo no lugar das escrituras. Não adianta nós termos 22% de evangélicos no país se as igrejas estão pregando teologia da prosperidade no lugar das escrituras. Se as igrejas estão pregando teologia do coaching no lugar das escrituras. Se as igrejas estão pregando teologias que não são bíblicas. Não adianta ter número. Não adianta ter número. O que adianta é o evangelho ser pregado e ser vivido por aqueles que ouvem. Só assim conseguiremos espalhar o evangelho pela nossa cidade, pelo nosso bairro, nossa cidade, nosso país e fazer a nossa parte até o retorno de Cristo. E a gente vê muitas vezes a igreja em outra via, se envolvendo com coisas que não são dela. Assuntos que primordialmente não são dela. Inclusive colocando homens que não são cristãos no púlpito para falarem, para até pregarem, para falar o quê? É isso. Enfim, irmãos, vamos lá. Isso é para provar que tudo depende de Deus. Até o que é óbvio depende de Deus. Até a casa do pão, dar pão, depende de Deus. Sejamos obedientes à palavra de Deus que nos ensina o caráter do único homem perfeito. E é por causa da sua palavra que o caráter da igreja também vai se aperfeiçoando. Porque Cristo lhe vai sendo apresentado. Próprio Cristo, e clamemos por suas misericórdias, pois nós não somos melhores do que os israelitas. Não somos melhores do que eles. Toda essa história nos mostra o quanto Deus é misericordioso. O texto de Neemias 9, versículo 24 a 26 e o 31, vamos encerrar com esse texto. Neemias 9, versículo 24. Até o 26 e depois o 31. Neemias 9, 24. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra. Neemias explicando o período de Josué e de Juízes. E abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme
a sua vontade. Neemias está explicando tudo o que a gente já viu. Tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores de mantimento em abundância. E comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Neemias falando que Deus deu tudo isso ao povo de Israel. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti. Neemias falando com Deus. Lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Verso 31. Mas pela tua grande misericórdia não os destruís nem desamparaste, porque és um Deus clemente, aleluia, e misericordioso. Muito obrigado, Senhor. Foi desse povo que ele, Deus, trouxe o seu Filho ao mundo. A gente nota como pode um povo fazer isso. E a gente nota como eu sou ruim e aguardo a volta de Cristo. Clamo por ela, pela graça de Deus. Aleluia. Foi desse povo que ele trouxe o seu Filho ao mundo para salvar pecadores como nós, iguais a eles. Senhor, oração está descrita na Bíblia da Reforma. Senhor, tua palavra mostra o tamanho de minhas mazelas, inclusive minhas tentativas em consertar as minhas mazelas. Que o nosso Rei Jesus, que deu sua vida para nos resgatar de nosso pecado, nos perdoe dos nossos males. Assim encerramos e vamos nos preparar para o livro de Ruth, que virá a partir da semana que vem. Louvo a Deus por essa oportunidade de pregar a palavra do Senhor, sem que eu mereça. Deus amado, a tua Bíblia, a tua palavra foi exposta e que nós não achemos que somos melhores do que aqueles anciãos, do que aquelas 11 tribos, do que os benjamitas, do que ninguém, porque não somos. Quando acertamos, é porque foi a tua graça que nos ajudou a compreender e viver a tua palavra. Tudo vem de ti. Que isso, Senhor, cause espanto e temor em nós, em mim em primeiro lugar. Para a tua honra e para a tua glória, esse livro venha acender a atenção na minha vida cristã. Venha acender uma luz de alerta à minha vida e clamar, Senhor, pela tua misericórdia, para compreender a tua sagrada letra e aplicá-la em minha vida. Clamo pela tua igreja, Senhor, que nesses dias difíceis nós saibamos passar. Abençoe as famílias. Clamo, Senhor amado, pelas famílias nos lares. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe nossa congregação, abençoe todos os crentes, Senhor. Toma nossos familiares em tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que tudo isso que tem acontecido, te pedimos o teu governo no nosso país. Te pedimos o teu governo, clamamos pelo teu governo no mundo. Ajuda os governantes a tomarem atitudes, ajuda os governantes a saberem que orientação tomar pela tua palavra. Clamamos pelos doentes, pelos enfermos. Te agradecemos pelas curas que o Senhor tem promovido próximos a nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Santo Espírito.